incríveis, compartilhando e falando sobre GovTech e sobre como que a gente consegue apoiar para que o governo seja mais eficiente e entregue maior valor para a nossa sociedade, né? Eu vou compartilhar minha apresentação e aí eu já começo falando. Só um segundo. Aqui. Acho que deve estar abrindo. Enquanto isso, eu só queria novamente agradecer e contar que é um prazer para a gente estar aqui, que no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, a inovação é uma prioridade e a gente trabalha sempre apoiando os governos parceiros que implementem inovação. Então, a gente tem um programa de inovação aberto, a gente tem várias outras iniciativas, e é sempre ótimo poder falar e contar um pouco mais com detalhes dessas nossas atividades. Eu vou começar explicando o que é o BID, eu acho que talvez grande parte das pessoas já entendam, desculpa se estiver sendo repetitivo, mas o BID é um organismo multilateral de desenvolvimento que tem como propósito financiar projetos de desenvolvimento econômico, social e regional, além de promover a integração comercial na América Latina e no Caribe. Temos 5 setores prioritários de atuação e o banco é composto por 48 países membros. Isso para a gente é muito importante, porque todos esses países membros são possíveis de terem funcionários no banco, mas apenas 22 países na América Latina e Caribe são aptos a receberem financiamentos e os projetos do banco. E dentre eles, eu destacaria que o Brasil é o principal cliente do banco, além de ser o segundo maior acionista. E aí, quando eu falo em grupo BID, eu falo em 3 diferentes instituições. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é focado em empréstimos para governos, o BID Invest, que é o nosso braço de investimento privado, que apoia investimentos em empresas privadas, mas sempre com um propósito que esteja alinhado às estratégias do grupo BID, e o nosso laboratório de inovação, o nosso BID Lab, que a gente chama, que é o antigo fundo FOMIN, e que agora a gente chama de BID Lab. Eu vou começar falando do BID Lab, depois eu passo um pouco sobre o ecossistema de GovTech na América Latina, e aí eu encerro com algumas atividades e alguns projetos interessantes que a gente tem desenvolvido que podem ser interessantes para o nosso público também. O nosso laboratório de inovação BID Lab, ele é focado em inclusão, e aí inclusão na América Latina e no Caribe, que são nossas áreas de atuações. Nesse sentido, ele tem 3 grandes vertentes de trabalho. A primeira, que é desenvolvimento de soluções de mercado. Uma segunda, que é levar um impacto transformador para nossas regiões. E o terceiro, que é um foco em populações vulneráveis. Então, aquelas populações que mais precisam, aí está nosso papel, aí está nosso foco. Conseguir que todas as outras áreas convirjam para que essas populações consigam melhorar e que o nosso papel de banco de desenvolvimento consiga ser elevado ao máximo de sua potência. E como que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente de 2 maneiras: co-criando projetos ou financiando empreendedores. Esse primeiro lado de co-criando projetos, sejam projetos que sejam desenvolvidos por ONGs, por fundações, empresas, institutos de P&D, universidades, ou mesmo câmeras de comércio, e que tenham um papel relevante e que esteja alinhado aos itens que eu falei anteriormente. E aí, o grande instrumento que a gente utiliza são os financiamentos não reembolsáveis, ou os grants, como a gente costuma chamar. Do outro lado, financiando empreendedores, nós temos basicamente 2 grandes modelos: por meio de fundos de investimento, onde nós investimos em diversos fundos de venture capital na região desde 2009, ou investindo em etapas iniciais, em empresas em etapas iniciais ou intermediárias, por meio de ou financiamentos reembolsáveis, mas com as taxas de juros bem atrativas, ou por meio de investimento direto em equity, em participação nas empresas. De maneira geral, o BID Lab tem 26 anos, já o Grupo BID tem 60 anos, então o nosso laboratório de inovação é um pouco mais recente, mas também já tem um grande histórico de resultados. Nessas 26 países da América Latina que a gente trabalha, ele já financiou 500 atividades nesses países, em que tem um total acumulado de financiamento de mais de 200 milhões, 2 bilhões de
dólares, desculpa. E apenas em investimentos de semente, investimento em venture capital, temos 300 milhões de dólares investidos. E é interessante também mostrar que não só o dinheiro que o BID Lab investe tem gerado impacto na região, mas também ele tem uma capacidade de mobilização de diferentes atores que nos proporciona aumentar o impacto gerado pelos projetos e mostra que o papel do Banco de Desenvolvimento não é fazer todo o trabalho sozinho. Ele precisa de parceiros, ele pode ser um grande mobilizador de esforços em uma região para que mais investimentos sejam atraídos e mais impacto seja gerado para as populações. Mas todo esse trabalho que tem sido feito, ele tem gerado resultado. Só no ano de 2019, segundo a Lavica, que é a Associação dos Fundos de Venture Capital da América Latina, 2019 foi um ano recorde na captação de recursos na região. Então, como vocês podem ver, no ano passado, mais de $1 bilhão foram captados por fundos de Venture Capital em 28 diferentes veículos, 28 diferentes fundos. E é interessante perceber que nos últimos anos os valores têm aumentado, mas o número de veículos tem diminuído. O que isso quer dizer? Quer dizer que os fundos têm ficado cada vez mais especializados e cada vez captado mais recursos. Então, temos consolidados alguns players na região que têm proporcionado investimentos suficientes e investimentos importantes para o desenvolvimento dos ecossistemas de tecnologia e na região. E aí eu só queria deixar um adendo que os 5 bilhões de dólares que o SoftBank anunciou para a América Latina não estão incluídos aqui nesse estudo. Ou seja, além de todo esse dinheiro, o principal player global de investimentos em tecnologias também está vindo para a região. Então, o que mostra o poder que a América Latina e o Caribe têm para fortalecer, para desenvolver tecnologias, e é um grande mercado consumidor também. Então, todos esses fatores são muito importantes e a gente precisa direcionar os nossos esforços. E aí, só trazendo alguns números para compartilhar também, o Brasil continua sendo o principal país na América Latina. 50% de todos os negócios feitos em investimentos em tecnologia feitos na região foram feitos no Brasil por esses fundos de venture capital. Não só em número, mas também em valores. E esses valores são valores recordes comparados aos anos anteriores. Então, no ano passado, 2,49 bilhões de dólares foram investidos nesses fundos, nessas empresas de tecnologias no Brasil. Tem outros países que se destacam, em que eu queria destacar aqui a Colômbia, em que grande parte desse investimento foi feito por conta de uma única empresa, que é a Rappi, e aí tem mais outros vários investimentos feitos também. E o México, que numericamente também tem grande número de negócios fechados, e é um ambiente que também tem desenvolvido muitas inovações e que tem um grande mercado consumidor, assim como o Brasil. Ou seja, dá para a gente aprender muito também com o México, e várias empresas mexicanas também podem vir para o Brasil para trabalharem também. E aí, falando de setores, é interessante perceber que o setor de fintech ainda é o setor que mais tem tanto negócios quanto recursos investidos. Então, nós temos muitos gaps de tecnologia em finanças e essas empresas têm se destacado muito nesse setor. Considerando esse papo que a gente está falando de GovTechs e de governos, eu gostaria de destacar também que o setor de saúde tem se destacado, está começando a crescer, já está em segundo lugar, educação também, e outros setores que, de certa maneira, são tangenciais ou que têm impactos no setor público, como o setor de transportes, o setor de agronomia. Então, grandes empresas têm sido desenvolvidas para trabalhar com problemas do governo, e isso tem sido impulsionado por governos também. Eu queria destacar aqui uma iniciativa chamada eFundos, da Agência de Governo Eletrônico e Sociedade de Informação do Governo do Uruguai, em que eles têm financiamentos de projetos para governos trabalharem com governo digital. Então, eles criaram um mecanismo com o apoio do BID, em que eles não só financiam projetos, mas também prestam assistência técnica para o desenvolvimento de soluções para governo digital.
ou seja, eles apoiam o governo com capacidade técnica, com pessoas, com mentorias, e ao mesmo tempo financiam projetos. Então, desculpa, nesses 8, desde quando o programa começou, eles já foram feitas 8 edições de seleção de projetos, e 141 projetos foram financiados e apoiados por essa iniciativa do Uruguai, que hoje se destaca por ser um dos principais governos digitais e um dos principais governos modernos nesse sentido de serviços públicos e de governo digital na região. O banco teve um papel muito importante nesses projetos e é um dos temas que a gente tem muito orgulho de estar trabalhando, porque o impacto disso é muito importante na sociedade e impacto direto na população. Agora eu vou entrar um pouco no trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil de Open Innovation. Principalmente, desde 2018, a gente conseguiu perceber que todas essas soluções, todas essas tecnologias que estavam sendo criadas, teriam um grande impacto de também serem vetores de desenvolvimento e vetores de impacto para a população dos governos que a gente trabalha. E aí, nesse sentido, o banco criou essa iniciativa no ano de 2018 para promover inovação no setor público. Mas quando a gente fala promover inovação no setor público, é começar entendendo os desafios. Que para você levar a inovação, não é qualquer inovação que vai gerar impacto no setor público. É preciso dar um passo atrás, reconhecer que o setor público tem diferentes desafios, e esses desafios cada vez mais têm sido mais complexos e mais difíceis de serem trabalhados de uma visão única, e precisam ser vistos de uma visão holística e também com o apoio de parceiros externos para que eles sejam viabilizados. Então, uma vez que a gente entende os problemas, a gente apoia a implementação de soluções novas e soluções que sejam custo-efetivas. Não é para fazer o mesmo, e não é para fazer alguma coisa só porque é inovador, só porque tem tecnologia, é para fazer alguma coisa que seja custo-efetiva e que gere impacto para a população. Então, com esse pensamento, nós já selecionamos, só aqui no Brasil, 17 projetos em 10 diferentes governos, em diferentes áreas, desde saúde, passando por educação, passando por saneamento e recursos hídricos, passando por gestão fiscal, e que diferentes governos se abriram a fazer projetos de inovação aberta, com inovação, com o apoio do BID. E isso, para a gente, tem sido muito importante. Esses 2 anos, 2018 e 2019, tiveram vários aprendizados, em que a gente está agora sistematizando e dando o passo seguinte no programa. Como que a gente leva esse programa para mais governos no Brasil e também para mais governos na América Latina? Então, como que a gente expande e consegue levar programas e processos e soluções eficientes para que populações na região consigam ser impactadas pela inovação que está sendo gerada. Além disso, a gente acredita que para a gente começar um projeto de inovação, a gente precisa criar inspiração. E aí, essa sistematização que está sendo criada, ela tem como foco gerar casos de sucesso que possam contar, inspirar e despertar no gestor público aquela vontade de inovar. E aí, nesse sentido, a gente espera que nos próximos anos a gente consiga que em todos os projetos do banco, esse é nosso sonho grande, tenham produtos de inovação. Então, hoje no Brasil, nós temos 81 projetos com mais de 12 bilhões de dólares, apenas com governos, e aí a gente espera que nos próximos anos todos esses projetos tenham inovações, e aí a inovação consiga ser implementada, medida e gerar impacto para a população. Mas a gente sabe também que não é só fazer inovação nos nossos projetos que vai resolver o problema. A gente precisa trabalhar o conceito de advocacy sobre a contratação pública de inovação. A gente precisa reduzir os riscos para os gestores. A gente precisa apoiar que as discussões técnicas sobre leis de inovação tenham cada vez mais experiências internacionais, casos de sucesso, e que a gente consiga fugir das respostas fáceis. Porque falando de contratações públicas, não existe resposta fácil. Existe sempre uma nuvem complexa de possibilidades que precisam ser extrapoladas e precisam ser discutidas no caso a caso para que a gente consiga encontrar uma solução que seja eficiente e consiga atender as demandas.
Nesse sentido, eu gostaria de destacar dois grandes projetos que a gente está fazendo, que são que é um desenvolvimento de uma estrutura legal e regulatória para a compra de inovação aberta, compras públicas de inovação e inovação aberta no Brasil. O que isso quer dizer, esse título todo? Quer dizer que a gente está fazendo um estudo internacional das melhores práticas, e a gente está fazendo um estudo de todas as leis que, de certa maneira, circundam o aspecto de inovação no Brasil, desde o marco legal de startups, que está em discussão no Congresso, a Lei 8666 e os impactos que vão acontecer com uma discussão de alteração nela que existe desde 97, a Lei das estatais, a Lei de inovação que foi alterada em 2016 e que foi regulamentada em 2018. Então, como todas essas leis diferentes que compõem o que a gente chamou de estrutura legal e regulatória de CPI no Brasil, possam ser comparadas com as melhores práticas internacionais e o que tem dado certo em outros países. E aí o objetivo é que a gente consiga produzir um documento com várias entrevistas, com várias consultas e com várias pessoas relevantes conversando e discutindo sobre o tema, e a gente possa produzir esse documento para que a gente consiga embasar tecnicamente as discussões que venham a acontecer no legislativo e no judiciário, caso seja necessário. E aí a gente vai para o segundo lado, que um dos principais pontos que a gente sempre ouviu falar, e eu como gestor público nos últimos 4 anos e meio, sempre lidei com isso e que foi sempre um temor, foi como um tribunal de contas vai fiscalizar uma compra de inovação. E para o Tribunal de Contas também é muito complexo você fiscalizar uma coisa que você não conhece. Então, a gente tem feito trabalhos, principalmente com o Tribunal de Contas da União, para que seja possível construir um modelo para que entidades de fiscalização superiores e tribunais de contas no Brasil e na América Latina possam trabalhar junto com a administração pública durante o processo de contratação de inovação. O Tribunal de Contas da União lançou essa semana, e vai ter um webinar na próxima semana, que eu convido a todos a assistirem, sobre a jornada de contratação pública de encomenda tecnológica que eles construíram junto com a Agência Espacial Brasileira. Então, foi um processo em que, de mãos dadas, o Tribunal de Contas da União e a Agência Espacial Brasileira construíram, com apoio do IPEA e de vários outros pesquisadores, um modelo de como podem ser feitos todos os processos, quais são os riscos principais que aparecem nesses processos, quais são as metodologias que devem ser utilizadas, como gerir e mitigar os riscos que aparecem no processo, e como que essa jornada de contratação de inovação pode ser feita de maneira a gerar mais segurança para todos os envolvidos, e para o lado do Tribunal de Contas, como que ele consegue apoiar que mais inovações sejam feitas pela administração pública e que gerem mais resultado para a sociedade. E aí o que a gente está fazendo é replicando esse modelo. A gente vai trabalhar junto com eles para que a gente possa apoiar outros casos e consiga construir esse modelo que possa ser replicável por diversos tribunais de contas e diversas entidades fiscalizadoras, não só no Brasil, mas em vários outros países, o que é sempre muito relevante, muito discutido e requerido pelos administradores públicos. Mas a gente sabe também que não adianta só trabalhar ao lado do governo. É preciso trabalhar ao lado da demanda, ao lado das empresas, do lado das startups, do lado dos negócios de impacto. E aí, o BID Lab, junto com o Instituto de Cidadania Empresarial, realizaram 2 chamadas de financiamento semente para negócios de impacto socioambiental. E aí o objetivo foi apoiar o desenvolvimento e estruturação de negócios de impacto. Nessas 2 chamadas, 16 negócios de impacto socioambiental foram apoiados, totalizando um volume total de empréstimos de cerca de 3 milhões de reais. Essas empresas são de diferentes setores, desde cidades, saúde, educação, cidadania, serviços financeiros e desenvolvimento rural. Eu vou passar aqui rapidamente as 2 páginas das 2 edições. Então, em 2017, tivemos 7 empresas apoiadas, conforme vocês podem ver aqui, e na edição de 2018 tivemos mais 12 empresas apoiadas. E é interessante que, 9 empresas apoiadas. É interessante que uma delas já até falou em um dos seminários anteriores, que é a Gov, liderada pelo Rodolfo. E é muito interessante perceber que a gente tem conseguido apoiar
empresas relevantes que queiram trabalhar em governos. A própria Smart Síndico participou do PitGov, teve bons resultados, está na luta para conseguir crescer, mas nesses processos de apoio, a gente consegue fortalecer a capacidade de resposta e o desenvolvimento desses negócios de impacto e que, de certa maneira, também são negócios que vão gerar impacto no governo. E esse é um dos nossos objetivos. Mas a gente sabe que ainda isso não é tudo. A gente precisa também integrar esses ecossistemas. E quando eu falo integrar ecossistemas, eu falo apoiar para que a gente tenha mais projetos fortes que possam ser expandidos para outros lugares do país e também diminuindo esses gaps, essas diferenças de regionalidade entre as diferentes regiões do Brasil, indo lá para Manaus, indo para o Sul, apoiando diferentes negócios em outros lugares, e que a gente também possa expandir esses negócios, essas GovTechs que dão certo no Brasil para outros países da América Latina. Porque a gente sabe que normalmente aqui no Brasil, quando alguém começa, ele tem um mercado potencial muito grande, então a gente vê que muitos negócios no Brasil acabam ficando com a cabeça focada só aqui no Brasil. Mas a gente identifica que necessidades de governos e de populações na América Latina são muito semelhantes. Então a gente criou, junto com o Cubo, esse programa de internacionalização e integração do ecossistema brasileiro de inovação, que tem 3 principais objetivos: conectar o ecossistema brasileiro de inovação com seus pares na América Latina e Caribe. E o segundo, expandir o alcance e a inclusão dos principais hubs de inovação para as regiões mais afastadas do Brasil, ou seja, levar melhores práticas e processos de ecossistema de inovação para as regiões que hoje não conseguem ter acesso a essas informações como quem está nas regiões do Sul e Sudeste conseguem. Então, é muito o foco de expandir o alcance desses hubs de inovação para a região Norte e Nordeste. E o terceiro, que é promover a cultura e a adoção de inovação pelo setor público, desde fazer mais chamadas de inovação aberta, como capacitar gestores públicos sobre inovação e sobre processos que fomentem a adoção dessas inovações pelo setor público. E aí eu acho que grande parte das pessoas conhecem, mas o Cubo é um dos principais hubs de cocriação da América Latina, e esse é o primeiro projeto em que o Grupo BID faz parceria com o ecossistema, para internacionalizar esse ecossistema e criando esses canais de conexão e de fomento de oportunidades. Então, de maneira prática, a gente já fez algumas missões com empresas, com o Cubo e com empresas mantenedoras do Cubo, para que elas conheçam ecossistemas de inovação. Um deles foi na região Nordeste, junto com o Porto Digital, e outro na Argentina, em que foram feitas missões de conhecimento e troca de experiências. E aí o que a gente espera desse projeto é que, no mínimo, 30 startups de impacto social da América Latina possam ser internacionalizadas, possam vir para o Brasil. E da mesma maneira, a gente espera que ao menos 30 startups de impacto das regiões Norte e Nordeste sejam incluídas no ecossistema do Cubo e possam se integrar ao mercado de São Paulo e possam crescer também. A gente espera que o Cubo consiga fortalecer parcerias com outros ecossistemas, principalmente Norte, Nordeste e ecossistemas fora do país, como esse na Argentina que a gente já fez. A gente espera também que 250 mil clientes de baixa renda ou micro pequenas empresas da região sejam beneficiadas por 60 startups apoiadas pelo projeto. E, por fim, 30 clientes do setor público no Brasil sejam engajados, sejam inspirados e possam implementar cada vez mais inovações apoiadas por essas startups a partir desse conhecimento no projeto. Muito obrigado pelo tempo. Acho que gastei um pouco menos do que tinham sido requerido, então gastei aproximadamente 30 minutos, mas é sempre um prazer poder falar e fico à disposição para quem eu possa responder perguntas. Vi que já tem algumas no chat e também de todos